Será que existe uma conexão entre música e espiritualidade? A música é uma das criações mais intrigantes da humanidade e é sabido que ela desempenha grande influência em nossas vidas. Algumas músicas tocam a alma e podem afetar positiva ou negativamente, dependendo do que se ouve. Os sons criados por instrumentos musicais ou vozes é alvo constante de estudos da neurociência, que procura desvendar os efeitos da música no cérebro humano, como, por exemplo, quais partes são ativadas durante determinadas músicas ou por que pessoas gostam de ritmos diferentes. Estes inúmeros estudos já descobriram que os sons musicais possuem forte influência em nossa mente. No entanto, algumas perguntas sobre o assunto permanecem sem resposta, como os efeitos emocionais e espirituais que alguns sons provocam nos seres humanos. Não é necessário nenhum tipo de estudo para descobrir que músicas tristes nos deixam mais tristes, músicas animadas dão um up no humor, ou então músicas aceleradas nos causam motivação. Não é à toa que música e práticas religiosas estão quase sempre conectados, como, por exemplo, as canções gospel nas igrejas protestantes, a batida de tambores em rituais de religiões de matriz africana ou em rituais indígenas, o canto gregoriano utilizado na liturgia católica romana ou os mantras védicos durante a prática da meditação. A música é capaz de nos conectar com nossa essência interior divina e ajuda a estimular a espiritualidade que existe dentro de nós. O processo de criação de qualquer música também é determinante para definir se o que se ouve trará efeitos espirituais ou não. De acordo com antigas escrituras e mitologias, a música, como demais elementos culturais, foram ensinadas aos homens pelos deuses. Na antiguidade, a música era utilizada para reverenciar as deidades, elevar a alma e a espiritualidade. As expressões artísticas vieram através de ritos iniciáticos, em cerimônias sagradas, contribuindo assim para a captação psíquica para experiências espirituais. Com o passar do tempo, a música passou a não ser exclusividade de cerimônias sagradas, vulgarizando-se e passando a refletir os instintos das massas, muitas das vezes descartando o quesito do bom gosto e aguçando a ambição pelo lucro e fama de artistas com talentos até mesmo duvidosos. Pesquisas mais recentes também identificaram que a música interfere não somente no estado de espírito do indivíduo, mas também no seu caráter, o que significa uma interferência tal que altera o átomo, a unidade básica, o próprio indivíduo, com o qual se constrói toda uma sociedade. Grandes sábios, desde a China, Egito, Índia, até os tempos áureos da Grécia, todos acreditavam que havia algo muito poderoso na música, que pode tanto trazer a evolução quanto a degradação da alma de um indivíduo e afetar positivamente ou negativamente uma civilização inteira. Corrobora com essa fala o próximo vídeo da filósofa Lúcia Helena Galvão. Vocês já devem ter ouvido falar de Platão, por exemplo, na sua República, quando ele sonhava uma cidade ideal, ele dizia, cuidado com a música que o governo dá às pessoas. Sabe por quê? Ele dizia, inclusive, conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Porque música é padrão vibratório puro, e ela tem uma capacidade de te sintonizar com o padrão vibratório dela.
Não pensem, nada é impune na nossa vida. Uma pessoa que está acostumada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas e diz, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, eu sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Esquece, em algum momento, diante de uma dificuldade da vida, a sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório que ela tem afinidade. É que Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Existia um filósofo do século passado, que era Sirihan, que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Cuidado com as coisas que puxam a tua consciência para vibrações mais grosseiras. Isso não é impune, nada é impune na vida. Apesar de muito popular, principalmente aos jovens e adolescentes, o funk carioca atual causa ainda muita polêmica, com suas letras carregadas de pornografia e também temas pesados. Existem coisas que a maioria das pessoas desconhece sobre o ritmo da batida do funk, que em um contexto mais religioso pode chocar muita gente. Porque, segundo os religiosos músicos, historiadores da música, o ritmo do funk vai desde manifestações culturais e pornográficas de jovens da periferia até invocações de entidades demoníacas. Em 2021, o Grammy Latino reconheceu o funk carioca como uma categoria de música e com isso o estilo vem ganhando ainda mais as paradas de sucesso e traz junto um subgênero chamado funk proibidão, com letras pesadas que inclusive vem fazendo com que muitas crianças surfem nessa onda desenfreada do estilo. Mas será que todo esse sucesso e notoriedade que o funk carioca está alcançando pode ter algo mais obscuro por trás? Em um podcast, o baterista cristão Alexandre Aposan, que também é coordenador da AMT, uma das maiores escolas de música e tecnologia do Brasil, falou sobre os seus estudos das origens dos ritmos e fez vários comentários sobre a correlação da batida do funk carioca e algumas células rítmicas africanas. Uma célula rítmica é uma ideia primordial de um ritmo ou base rítmica e, segundo o Aposan, algumas dessas células rítmicas evocam espíritos, entidades. E uma célula rítmica africana em específico é usada no funk carioca. E para provar essa teoria, o Aposan fez uma viagem para a África e conversou com um baterista africano em Angola e perguntou sobre essa célula rítmica. E o que o baterista africano falou foi atormentador. Ele frisou que para as entidades serem atraídas pela célula rítmica, os toques ou batidas têm que ficar sincadas, ou seja, tem que ser tocada em perfeita sincronia. E para isso, os percussionistas durante o ritual precisam ficar tocando por horas até encontrarem a sincronia ideal da entidade. E que esse grid já está presente no batidão do funk. E que isso faz todo sentido para o grande sucesso do ritmo. Eu estudei a origem das batidas. E a galera tá fazendo uma par de coisa aqui em cima do público que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô... Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira. E ritmos brasileiros. E depois... Caramba, você estudou pra caramba também, Estudei, mano. Estudei. Então, assim, tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Você, como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Aposan, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo... Aí veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado... Quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Uhum. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando. Essas mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá brincando. Negão, e na África não é macumbinha não. Na África é magia negra, velho. É sacou? Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Aí eu perguntei pro cara por que eles ficavam tanto tempo, né, mano?
Porque na igreja a gente faz culto de 1h30, os irmãos já tá tudo abrindo a boca, né? Os caras ficam 4, 5 horas. Aí ele falou, Pozan, às vezes a gente fica 2 horas, às vezes até 3 horas fazendo a mesma levada. Memória muscular, de tanto você fazer a mesma levada, chega uma hora, mano, que o bagulho fica sincado. Aí ele falou, é a hora que o bichão vem. Eu falei, opa, essa célula rítmica do funk, aqui no Brasil é conhecido como a célula rítmica que invoca pombagira, dentro dos terreiros de macumba. É a mesma levada. Mesma levada. Caramba, mano, eu não sabia disso. Isso colocado no funk. Isso colocado no funk. E os proibidão tem as quialtras, né? Sim. Quando você escuta, esse que tem esse é só os proibidão. É tipo letra, uma relação sexual mesmo. Quando você escuta isso com fone, junto com esse buster que eles colocam no programado lá, tem os atabaque tocando junto, mano. Sacou? É a mesma levada. Faz essa pesquisa. Eu tive que ouvir isso pra pesquisar. Depois vocês pegam uns MC da vida aí e escutam. Entendeu? E aí eu falei pro cara assim, eu falei, mano, então faz sentido. Ele falou, o quê? Eu falei, no Brasil tá muito forte esse lance do funk. A Anitta colocou no Grammy agora, funk como uma categoria. Vocês viram isso daí? Não. Entrou o funk, virou uma categoria agora no Grammy. Entendeu? E eu falei pra ele assim, faz muito sentido, porque eu conversei com um amigo meu e ele falou que eles têm que ficar tocando durante horas até sincar. Quando sinca, o bichão vem. Que é o bagulho perfeito. Aí eu pergunto pra vocês, Claudinho Bochecha tinha banda. Me mostra um MC que tem banda, com baterista ali tocando. É só picape, mano. Sim. Ninguém aguenta escutar uma música 2 horas. Que já é assim, cara, desde o início. Já tá no grid, já. Tá, já. Desde o início. Aí você entende o porquê as letras são tão baixas, o porquê a dança e as meninas rebolando tem uma relação, basicamente. Porque é um bagulho que invoca isso. E aí, conta pra gente o que você achou desse conteúdo? Deixe sua opinião aqui nos comentários e muito obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos. Até mais!